Então, se você tem várias oportunidades e o goleiro faz várias defesas, é porque todas as bolas foram defensáveis. Isso é óbvio. Então, você precisa de um gol. Você tem várias finalizações, 17 finalizações no jogo. Então, você teve várias chances. Um chute perfeito, um chute bem dado, que você ganha de 1-0. E isso se repete de forma exaustiva nos jogos do Flamengo, né? E o que me chama a atenção é que na coletiva o Felipe Luiz fala: não, ele se esforça, ele faz tudo o que eu peço. Bem, então ele pede para não fazer gol? Ele pede para não dar um passe decisivo? Porque não consegue fazer. Eu vou ser bem claro. Felipe Luiz está tentando esconder a verdade. Não adianta ele passar a mão na cabeça dos jogadores. O Flamengo está criando oportunidades, mas está errando no principal, a finalização. E o técnico, em vez de cobrar, prefere camuflar esses erros como se fosse algo normal. O que está acontecendo com o Flamengo? Como é possível um time tão forte insistir nos mesmos erros? E o técnico Felipe Luiz ainda tentar justificar isso de forma tão confortável? Esse não é o primeiro jogo que o Flamengo desperdiça chances claras. E não é de hoje que o técnico Felipe Luiz está tentando desviar a atenção desses erros. Mas até quando isso vai ser aceito? Os erros estão se acumulando e o técnico só fala de como o time está criando chances. Mas e as finalizações? E a cobrança por resultados? Você vai entender o que realmente está acontecendo. Felipe Luiz está aceitando erros que podem custar o futuro do Flamengo. E o pior, está fazendo parecer que tudo está sob controle. Olha só esse trecho. O comentarista não poupou palavras e meteu o dedo na ferida. Acusou Felipe Luiz de estar passando pano para os erros do Flamengo e ignorando o que já virou rotina no time. Será que ele está mesmo tentando camuflar tudo? Assiste aí e tira suas próprias conclusões. Ontem voltou ao normal, né? O normal do Flamengo é perder gol, não é fazer gol. E isso é muito preocupante. O Léo Jardim fez uma grande atuação, mas quando o arremate é perfeito, não tem goleiro que defenda, né? Então, se você tem várias oportunidades e o goleiro faz várias defesas, é porque todas as bolas foram defensáveis. Isso é óbvio. Então, você precisa de um gol. Você tem várias finalizações, 17 finalizações no jogo, né? Fora jogadas em que não finalizaram, sabe-se lá por quê. Há uma oportunidade do arremate e não arremata. Aconteceu com o Michael, com a Arrascaeta, com outros. Então, você teve várias chances. Um chute perfeito, um chute bem dado, que você ganha de 1-0. Agora, várias finalizações muito boas, mas todas defensáveis. Até a cabeçada do Pedro, sensacional, foi uma bola defensável, não por culpa do Pedro, pelo contrário, ele conseguiu cabeçar de forma espetacular e o Léo Jardim foi ainda melhor. Mas não é possível que o time não consiga chutar uma bola no gol indefensável, quando o goleiro está inspirado, para você ganhar de 1-0. E isso se repete de forma exaustiva nos jogos do Flamengo. O jogo do Juventude foi uma exceção, o jogo do Grêmio também, que teve um gol cedo. E foi o que vimos ontem, né? E o que me chama a atenção é que na coletiva o Felipe Luiz fala, por exemplo, o Michael, a torcida questiona muito o Michael, né? Teve uma bola no primeiro tempo que ele cortou o adversário, na hora de chutar ele foi driblar mais um, não chutou, por exemplo, né? Então ele acerta algumas jogadas, mas erra algumas outras, tomadas de decisão ruins, e a torcida critica. Alguém perguntou, algum colega perguntou sobre o Michael. Não, ele se esforça, ele faz tudo o que eu peço. Bem, então ele pede para não fazer gol? Ele pede para não dar um passe decisivo? Porque não consegue fazer. Mesmo com todo o volume, o Vasco não jogou bem. O Vasco não se defendeu bem. O Vasco dá espaços, nossa, quanto espaço, e o Flamengo não sabe aproveitar. Isso é grave. Se convencionou que o trabalho do Felipe Luiz é espetacular, recebe muitos elogios. O trabalho do Felipe Luiz começou de forma realmente sensacional, mas é um trabalho ainda muito no começo. E agora chegou o momento de se provar. Então é preciso mais. É preciso corrigir a questão das finalizações. Não dá para esperar que só o Pedro resolva. Ontem teve uma bola aos 44 do segundo tempo que o Arrascaeta recebeu dentro da área, tinha um homem na marcação a uma distância de uns 2 metros, 1,5 metro, 2, estava a distância, dava para ele cortar e bater. Ele rodou para o Pedro, cercado por 3 adversários. Por que ele não chutou para o gol? Não era a condição ideal? Claro que não. A condição ideal é o goleiro amarrado atrás do gol, como diria o Apolinho, né? E sem ninguém marcando. Aí é a condição ideal. Mas você tem que tentar. Tem que tentar. E ele vem de boas finalizações e gols e não chutou. Por que não chutou? Isso tem que ser discutido. Pegar o vídeo, mostrar, trazer o jogador. Por que você não chutou aqui? Essa bola é para chutar. Eu quero que você chute. A não ser que o Felipe não queira que ele chute. Aí tá todo mundo errado, né? O que não dá é o Felipe minimizar. Não estou dizendo que ele tem que criticar, que as pessoas são às vezes meio obtusas na hora de entender uma crítica. Quando eu falo que ele, na coletiva, quando fica minimizando, elogiando, porque o jogador fez tudo que o treinador pediu, mas
Não fez tudo que a gente vê que é necessário para o time vencer. Não adianta, faz isso, marca aqui, joga ali, joga para essa fase aqui do campo, tudo, vem entre linhas, recebe a bola, faz, beleza. O cara executou tudo, mas e o acabamento da jogada quando tem a oportunidade do gol? Não fez? Então não fez tudo o que foi pedido. Porque embutido nos pedidos do técnico tem o quê? Vamos ganhar o jogo, é óbvio, né, gente? Que é o objetivo final de qualquer time de futebol. Então não adianta ele ficar só minimizando. Mas não significa que ele tem que criticá-los. Lá no ambiente interno, pode até ser, aí é com eles. Mas na coletiva, que ele dissesse pelo menos: olha, eu gostei da atuação nisso, mas estamos errando muito sim na finalização. Mas temos que chutar mais no gol, sim, por que não? Por que não? Ou ele pensa diferente? Porque quando pergunta das finalizações, ele sempre faz um elogio. Há um aspecto positivo na atuação dos jogadores. Mas quando você está falando sobre isso, é sobre um aspecto negativo, que é isso que ele tem que tratar. E isso ele tem que corrigir. E o Felipe Luiz agora é o técnico, ele é o chefe dos caras. Então, sabe, as entrevistas dele são muito elogiadas, quando ele está no modo sincerão, fala as coisas e tal, mas ninguém aqui está dizendo que ele tem que criticá-los publicamente. Mas tem que admitir, tem que falar sobre isso. O que ele vai fazer para mudar isso? É ele que tem que resolver junto com os atletas. Não é possível que um time que tem bons jogadores, né, decisivos mesmo, não são tantos, né, assim, aquele cara que resolve o jogo, mas estou falando de várias ocasiões do gol, para fazer um mísero gol, gente. 17 finalizações, 7 no alvo, várias defesas do goleiro. Então, realmente não dá para entender. Não dá para entender. Agora presta atenção nesse trecho da coletiva. Felipe Luiz tenta explicar o desempenho do time e justifica por que não fez mudanças. Será que faz sentido ou é só mais uma tentativa de esconder o óbvio? Confere aí e vê se cola para você. Mas você considera que alguns jogadores que são fundamentais do teu time, e aí assim, você já falou do Michael, mas o Gerson, a Arrascaeta, enfim, a gente já cansou de elogiá-los aqui também, faltou um pouquinho o brilho deles hoje, faltou essa última bola ou a penúltima bola, faltou esse brilho. O próprio Bruno Henrique também, hoje ele teve poucas chances, leitura de jogo. Você considera que hoje, tecnicamente, esses jogadores não estavam, digamos, numa noite feliz? Não, eu não acredito nisso. Eu vi que com a bola os jogadores estavam bem, não estavam perdendo a bola. O Arrascaeta, o Gerson não estava perdendo a bola. Claro que depois, dentro da área, o Gerson teve 3 chances, né, no primeiro tempo. Uma de cabeça, uma de fora, um chute de fora, um passe atrás, e a outra agora que eu não estou lembrando. Mas ele teve algumas chances de fazer gol, mas a finalização não foi perfeita, né? Depois o Pedro teve chances, o Cebolinha teve chances. Mas eu não senti o time mal com bola, sabe? Eu não senti o time sem confiança. Não senti aqueles erros onde a bola escapava do pé. Eu senti um time com confiança, construindo as jogadas, mantendo a solidez, principalmente a organização para atacar e dando poucas transições, né, poucas possibilidades de contra-ataque para o Vasco, né? Claro que o Vasco tem jogadas preparadas e conseguiram sair algumas vezes e criar algum perigo, mas o time manteve a organização. Depois não senti eles abaixo nesse quesito, mas claro, brilharam, como você falou, brilharam, porque quando não faz gol, obviamente que não teve o brilho que precisa. E aí, torcedor? O que você achou de tudo isso? O comentarista pesou a mão ou falou verdades que ninguém teve coragem de dizer? E o Felipe Luiz tá mesmo tentando passar pano para os erros que já viraram rotina no Flamengo? Ou você vê de outra forma? Comenta aqui embaixo, deixa a tua opinião que a gente quer te ouvir. Curtiu o conteúdo? Então se inscreve no Brasfoot Notícias, deixa o like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo no mundo da bola.